Olá, seja muito bem-vindo a esse novo módulo de assessoria. Hoje nós vamos falar sobre planejamento das campanhas de matrícula e rematrícula. Esse é um assunto muito importante, eu sou até suspeito em falar sobre planejamento porque eu gosto das coisas muito bem organizadas e quando a gente se fala sobre planejamento das campanhas, esse é um assunto ainda mais importante, ainda mais delicado, porque afinal os resultados das nossas campanhas de matrícula e rematrícula com certeza vão depender dessa nossa organização. E estamos aqui hoje para ajudar você com algumas orientações, com algumas recomendações e até com algumas ideias. O objetivo do programa de hoje é fazer você refletir um pouco sobre esse assunto e mostrar para você também algumas ferramentas e algumas sugestões que nós da EME acabamos aprendendo e aplicando nas escolas com que trabalhamos e sabemos dos resultados que todas essas coisas que a gente faz, sabemos que traz resultados para a escola. Por isso nós estamos nesse módulo hoje trazendo para você essas informações também para que você possa aplicá-la em sua escola, aplicar junto com a sua equipe da melhor forma para que você tenha sucesso nas suas campanhas de matrícula e rematrícula que logo, muito em breve, vão de fato começar, não é mesmo? Antes disso, eu quero dizer que nós estamos ao vivo, tá? E você aí que está online pode acessar o chat do MKT Par e fazer ali a sua consideração, tá bom? A gente tem aqui algumas escolas já conectadas, sejam bem-vindos. E você aí, através do chat, pode fazer a sua pergunta, pode fazer considerações, pode fazer os seus elogios, seus comentários, fique à vontade, tá bom? No final do programa eu vou dar uma olhada de novo e a gente vai conseguir aqui responder e ver todas as considerações de vocês, tá? Se você está assistindo esse programa através do canal do YouTube, recomendo a você que faça o acesso no portal MKT Par, tá? Para você ter acesso a esse painel também e poder fazer as suas considerações. Vale lembrar que no final do nosso módulo eu vou pedir para você responder uma enquete que tem aí perguntando qual é a sua avaliação sobre o conteúdo que a gente apresentou hoje, tá? Por favor, no final do programa, não esqueça de deixar aí a sua avaliação que vai servir para a gente poder aprimorar, melhorar sempre os nossos programas e os nossos módulos, tá bom? Bom, como eu disse, vamos começar falando então sobre o planejamento. E na tela você vai ver um diagrama que você já está acostumado a ver, porque eu sempre trago esse diagrama nos programas que a gente apresenta, que é o da temporada do marketing, né? Que começou em março desse ano e vai terminar em fevereiro de 2019. Nos módulos do início do ano, a gente já falou sobre a fase de diagnóstico, vamos falar sobre planejamento, preparação e execução das campanhas. Tudo isso é que a gente chama de campanha de matrículas, né? A gente sempre tem falado para a escola que a campanha de matrículas não acontece só em setembro e outubro, quando você abre de fato o período oficial das matrículas e rematrículas, né? A gente tem falado desde o início da temporada que a campanha de matrículas em sua escola começou no primeiro dia de aula, com o seu posicionamento junto aos alunos, com as famílias, os seus professores trabalhando dentro de sala de aula. O marketing da escola acontece durante o ano todo. E já estamos chegando na metade do ano, né? Muito em breve a gente começa o segundo semestre e esse é um semestre assim bastante complexo, né? Eu vou aqui trazer algumas reflexões para vocês. Por quê? Naturalmente, esse ano, a gente já tem agora a Copa do Mundo, né, que já causa uma movimentação diferente dentro da escola, e também tem eleições. Esse é um ano que a gente vai ter são dois momentos importantes que a escola acaba diretamente sendo influenciada, né? A gente tem um movimento diferente das famílias, dos alunos por causa desses eventos. E o módulo de hoje, a gente vai se concentrar neste período que representa de fato ali o mês de junho até fevereiro de 2019. Vamos começar fazendo uma visão geral do segundo semestre, tá? Porque o segundo semestre, ele sempre traz consigo grandes desafios. Por quê? A gente tem que executar as campanhas de matrícula, de rematrícula, fechar o atual ano letivo e já planejar o próximo ano letivo. Ou seja, em 6 meses a gente tem assim muitas responsabilidades, né? É muita atividade, sem contar
o próprio ano letivo em si, né, a parte acadêmica do ano letivo, que já é muito carregada, né? E vamos voltar para a tela para continuar essa reflexão. Olha só. No segundo semestre do ano letivo, vai de julho a dezembro de 2018. E eu trouxe aqui alguns exemplos de ações que provavelmente podem acontecer em sua escola e que você deve ter atenção, tá? Vamos lá. Primeiro deles, a volta às aulas e o Dia dos Pais. Provavelmente vai acontecer aí na sua escola final de julho, começo de agosto. E são ações que não dá para a escola ficar, não dá para ficar alheia, né? São assuntos que você tem que estar antenado e se programar para poder fazer um posicionamento interessante nesse período. Outro ponto importante que acontece no segundo semestre, as inscrições para os vestibulares. As escolas que têm ensino médio vão ter aí um movimento diferente entre os alunos e professores do ensino médio por conta dessas inscrições que vão acontecer, vão começar no final de agosto. E em novembro, a gente tem os próprios, o Enem e os vestibulares propriamente ditos, né? Então também é um outro momento delicado em que a escola tem que se posicionar de um jeito diferente com os alunos do ensino médio. E além esses grandes blocos de ações, né, a gente tem o próprio fechamento das avaliações do ano letivo, que também traz consigo grandes responsabilidades. Muitas reuniões que acontecem na escola, reunião de professores, reuniões com os pais, períodos de avaliação muito intenso com os alunos. Então, assim, esse final de ano também é um ponto importante que você tem que se lembrar de que se a gente não se programar, se organizar, a gente se deixar muita coisa para a última hora, é um período complicado, é um período complexo dentro da escola. O segundo semestre, ele não é fácil para ninguém, né? Além dessas ações, eu não trouxe aqui na tela, mas pense aí na sua escola, né? Pode ser que no período de outubro você tenha programado um evento diferente para a comemoração do Outubro Rosa, em novembro, Novembro Azul, ou então você tem a viagem de formatura dos seus alunos, tem a festa da família, talvez você tenha algum evento programado aí para o período do Dia das Crianças, ou quem sabe o Dia do Professor. Então, olha só, em poucos minutos a gente consegue ver que o segundo semestre, ele naturalmente é um período complexo dentro da escola. Não dá para a gente entrar num período como esse sem um planejamento, principalmente por conta de ser o período em que acontecem as matrículas e rematrículas. Eu trouxe aqui no gráfico, aí no diagrama para você ver, que a alta temporada das matrículas, em geral, começa lá em outubro, né? Dependendo do cenário aí do mercado em que a sua escola está, alguns pais deixam até mais para frente, né? Então a gente costuma dizer que essa é a alta temporada. Por quê? Todas as escolas de todos os mercados acabam realmente tendo um volume maior de procura e de busca pelas famílias nesse período, a partir de outubro. Então é o período que realmente a coisa esquenta nessa questão, nesse assunto de matrícula e rematrícula, e a gente tem que ficar esperto. Agora olha só que interessante, aí vai a primeira dica que a gente recomenda a você. Reflita sobre a possibilidade da gente utilizar um período estratégico entre agosto e outubro que antecede essa alta temporada de matrículas para a gente talvez sair na frente dos nossos concorrentes. O que eu estou querendo dizer? Eu até pintei já de um laranja ali diferente para você ver que mesmo em meio a essas ações, a esses eventos que acontecem no segundo semestre e até a alta temporada das matrículas, a sua escola pode se apropriar desse período estratégico entre o começo das aulas do segundo semestre até outubro para fazer alguma coisa diferente, para inovar, né, para se antecipar. E por que eu estou falando sobre esse período? Porque, em geral, as escolas elas realmente deixam a questão da matrícula e rematrícula sempre mais para frente, que é nessa alta temporada que eu mostrei em torno de outubro. E o que a gente está sugerindo hoje é que você reflita na possibilidade de aproveitar-se desse período que começa em agosto para se posicionar de um jeito diferente sobre esse assunto. Por quê? Nesse período, você tem a oportunidade de antecipar o processo, escapar da correria de final de ano que naturalmente acontece.
Além disso, você gera para a família a possibilidade, talvez, de parcelar a primeira parcela, parcelar a rematrícula, oferecer benefícios para a família que seja interessante, que vai fazer elas já decidirem por ficar em sua escola. Então, assim, é um período delicado em que as famílias elas vão estar ali pensando em se vai permanecer na sua escola, se não vai permanecer na escola. Então, aproveitar-se dessa antecipação também é bom nesse sentido, oferecer benefícios para a família, para que ela permaneça na escola, decida pela sua escola o quanto antes, é inteligente, tá? É preciso valorizar esse período e criar estratégias inovadoras. Por exemplo, como eu disse, né? Criar um benefício para a família que fizer a antecipação da rematrícula, abrir as rematrículas em agosto, no começo de setembro, e aí parcelar o valor da rematrícula para a família ter mais facilidade financeira. Isso pode ser muito interessante, pode ser inovador aí na sua escola, né? Dependendo do mercado da sua escola onde você está, dependendo das famílias, provavelmente você vai conseguir grandes adesões se oferecer benefícios para a família nesse sentido. Então, assim, é um momento inteligente para você valorizar esse período e criar estratégias inovadoras. Só que para fazer isso é necessário fazer um planejamento. Para isso, o planejamento é fundamental. E a definição de tudo isso tem que ser agora, tem que ser já. Por quê? Não adianta você voltar, né, voltar das férias em agosto e chegar de repente, com a decisão de que quer abrir as rematrículas e aí não tem o material correto preparado, não fez a comunicação correta com seus colaboradores. Enfim, é necessário uma série de preparações, né, planejamento realmente, para que a gente coloque essas ações em prática quando a gente entrar no segundo semestre e ter o sucesso que a gente conhece que é possível ter, tá? Agora, para fazer o planejamento, existem alguns desafios. O que são os desafios, né? Eu trouxe aqui alguns pontos que vale a pena você refletir quando você for pensar em fazer o planejamento das suas campanhas. Primeiro desafio é entender o cenário macro. O que é entender o cenário macro? A gente precisa olhar para o mundo, entender como o mundo está funcionando, como o nosso país está funcionando, nosso estado, nossa cidade, nosso bairro. Para quê? Para que a gente realmente possa falar do jeito certo, criar estratégias corretas para as nossas famílias, para os nossos alunos. Então, é necessário que eu entenda esse cenário macro do nosso mundo, do nosso país, para a gente poder tomar boas decisões. Outro desafio é a gente entender o cenário micro. É o cenário mesmo da minha escola, entender o mercado onde minha escola está, né? Saber o que os meus concorrentes têm falado, qual é o comportamento do mercado onde eu estou, das famílias na qual eu atendo, os alunos que eu atendo. Então é muito importante você entender o seu mercado. Um outro desafio importante quando se fala em planejar a campanha é o desafio de conhecer a própria escola e o seu público, né? Conhecer o comportamento dos seus alunos, seus professores, seus colaboradores, saber o cenário da sua escola internamente, como está, né? Além disso, a gente tem um grande desafio que é formar uma equipe, né? Que seja coerente e que seja engajada, né? Por quê? A gente sabe que uma campanha de matrículas a gente não consegue fazer sozinho. E a gente sabe que precisa da ajuda dos colaboradores, a gente precisa dos professores engajados, da equipe de atendimento, tudo funcionando assim nos mínimos detalhes. Só que esse não é um trabalho fácil, né? Tanto não é um trabalho fácil que a gente vai ter um módulo de assessoria exclusivo falando como engajar, com sugestões e orientações de como você pode engajar os seus professores, os seus profissionais para participar ativamente durante a sua campanha de matrícula e rematrícula. A gente vai ter um módulo de assessoria exclusivo sobre esse assunto. Mas realmente é um trabalho difícil, né? Você engajar os profissionais, é necessário que eles participem da construção das coisas, que eles participem da construção das ideias, que eles se sintam parte da definição das metas, que eles saibam claramente o trabalho que cada um tem que exercer. E isso a gente sabe que não dá para fazer de uma hora para outra, né? É um trabalho que a gente tem que fazer, a gente leva um pouco de tempo para fazer. Por isso que a gente está trazendo essas reflexões, porque sem dúvida
é um desafio grande você formar essa equipe engajada para entrar num período de matrícula e rematrícula, mas você não pode abandonar o fato de que você precisa dessa equipe e precisa dela engajada nesse nível, tá? Então eu estou trazendo aqui essa reflexão que esse também é um desafio que você deve pensar. Um outro desafio é o de fazer realmente um planejamento com estratégia por detrás. Não é simplesmente você abrir a sua planilha de Excel e colocar ali, desenhar ali os períodos e o que você vai fazer em cada período. Quando a gente fala de planejamento estratégico, ele está embasado naqueles dados que você coletou da sua escola, para te ajudar realmente a definir as suas metas, saber para onde você vai. Nos módulos de assessoria que a gente tem apresentado desde o início do ano, a gente já falou sobre análise de cenário, sobre mapeamento de mercado, sobre definição de metas. Eu quero acreditar que a sua escola tenha realmente assistido esses programas e já tenha coletado essas informações, né? O módulo de pesquisa também a gente já fez. Por quê? É através desses dados que a gente consegue identificar para onde a gente vai. Você sabe se você precisa fazer captação de alunos mais na educação infantil do que no ensino médio? Qual é a sua taxa de rematrícula nos segmentos? Quantas rematrículas você precisa alcançar em cada série? Quantos alunos você precisa matricular? Quantos alunos novos você precisa num determinado segmento, numa determinada série? São perguntas que vai dirigir a sua campanha. Porque se eu preciso de captação de mais alunos no meu ensino médio, estratégias como um concurso de bolsa, como propostas que tenham a ver com o ensino médio, com certeza vai atrair mais esse público. Se o meu foco é na educação infantil, a minha comunicação que sai nas ruas, ela precisa ser focada para a educação infantil, para a família da educação infantil se sentir atraída. Então, assim, é nesse aspecto que a gente sugere que você faça o exercício quando pensa em um planejamento estratégico, né? Porque você não vai simplesmente colocar a campanha de matrículas na rua, você não vai simplesmente mandar um boleto para as famílias fazer rematrícula. Você vai pensar estrategicamente quais são as ações, em que tempo cada coisa acontece, exatamente para ser mais assertivo nesse aspecto de captação e fidelização dos alunos, tá? E um outro desafio é o desafio de ser criativo, de ser realmente inteligente, de inovar, porque a gente sabe que a criatividade é uma coisa que você vai usar em todos os aspectos da sua campanha. Não é só na questão da peça publicitária que você coloca na rua, mas ser criativo também em quais são as ações que você vai fazer para engajar os seus colaboradores, quais são as coisas que você vai fazer para chamar a atenção das famílias, como que você vai receber os alunos, é ser criativo nesse nível, né? Por exemplo, a gente vai entrar agora no período de férias, os alunos vão descansar, os professores vão descansar, e quando volta às aulas? O que a gente pode fazer de interessante no volta às aulas para surpreender as famílias? Em geral, quando se abre o período de rematrícula, as escolas simplesmente mandam um comunicado e um boleto para a família fazer o pagamento. Por que não fazer, então, talvez no volta às aulas, um kit de volta às aulas especial, com material ali explicando para a família os processos, falando dos benefícios que ela vai ter, talvez com a antecipação da rematrícula. Enfim, eu vou dando outras dicas aqui ao longo do programa, mas só para você perceber que quando a gente fala de criatividade, a gente está falando em todos os aspectos, tá? Tanto na nossa questão de organização, quanto também na comunicação com as famílias. Visto que a gente tem todos esses desafios, né, a gente trouxe aqui algumas dicas de como você fazer esse planejamento para a campanha, tá? Então, o que a gente vai apresentar agora é o planejamento M para uma campanha de matrículas. É o planejamento que nós, da M, desenvolvemos junto com as nossas escolas, nas escolas que a gente atende, e que a gente vê com a nossa experiência que são estratégias que acabam realmente dando certo, trazendo resultados melhores para as escolas. Então, o que eu vou apresentar para você é uma sugestão de como você pode começar esse trabalho de planejar a sua campanha de uma forma diferente esse ano, tá bom? Vamos para a tela. Não dá para você esquecer que para fazer um planejamento é muito importante que você saiba aonde você está, né? Isso eu já falei em outros módulos de assessoria, você já está cansado de saber, mas é importante você ter esse diagnóstico para saber de onde você está, para saber para onde você vai, que é a sua definição de metas, e agora realmente o como nós vamos para chegar onde a gente quer chegar, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui de como nós vamos.
Eu trouxe aqui um diagrama de sugestão para a sua campanha de matrículas 2019, pensando que ela vai começar agora em junho e vai se estender até fevereiro de 2019. Ah, mas vai começar em junho? Como assim? Você está louco, Rafael? Não, calma, na verdade é assim. Junho, eu coloquei aqui, que é o mês que a gente tem que definir metas, fazer o planejamento, definir as estratégias, o calendário, a comunicação e a política de envolvimento da equipe. Eu quero acreditar que você realmente assistiu os nossos módulos de assessoria anteriores, utilizou as ferramentas que a gente já deixou disponível lá para fazer o mapeamento de mercado, para fazer análise de cenário da sua escola, para definir as suas metas. Se você não assistiu, eu recomendo você entrar lá no nosso MPlay, assistir os programas que estão gravados para você ter o mínimo de informação possível do cenário da sua escola para você definir as suas metas do jeito certo, sem achismo, tá? Se você já fez isso, parabéns. Se você não fez, agora é a hora. Não dá para a gente sair de férias em julho e ficar tranquilos achando que em agosto a gente vai voltar e que a gente vai ter tempo para fazer as coisas. É um engano de nossa parte. A gente precisa deixar essas coisas definidas agora. Por quê? Olha só, a gente vai entrar agora lá no diagrama. O mês de julho, a gente já precisa ter as coisas muito bem definidas para preparar o material e começar a treinar a nossa equipe. Então, olha só, não dá para eu preparar um material sem eu ter definido muito bem quais são as minhas metas de campanha, né? Porque aí eu sei que o meu material tem que conter mais informação sobre um segmento ou outro, ou quais assuntos eu vou colocar dentro do meu material de atendimento, exatamente pensando no meu objetivo, na minha meta de novas matrículas. Então, assim, não dá para a gente preparar materiais, reservar mídias de outdoor, reservar mídia na rádio, TV, sem a gente ter muito bem esclarecido quais são as nossas metas, tá? Voltando lá para a tela então, definidas as metas, preparado o material e treinado a equipe, em agosto sim, a gente tem que fazer o lançamento. E o lançamento que a gente sugere não é ainda para as ruas, tá? É o lançamento interno, lançamento para o público da sua escola. Por que eu trouxe eu estou dando destaque para esse item, né? Nas nossas pesquisas com as escolas, a gente chegou à conclusão, né, pelas pesquisas, que cerca de 46% das escolas, elas não fazem um programa de lançamento oficial para os seus colaboradores. Ou seja, as escolas, os gestores, os mantenedores acabam decidindo tudo sozinhos, acabam colocando isso na rua, colocando isso nas redes sociais, divulgando as novas matrículas, as rematrículas, dando início ao processo, sem construir isso junto com os seus colaboradores, sem fazê-los participar disso, sem mostrar para eles quais são as metas, aonde que a escola está, em que lugar a escola está, né? Quantos alunos, qual é o posicionamento da escola, quais são as metas que ela vai ter para as novas matrículas, para as rematrículas. E a gente tem visto, pela nossa experiência, que esse momento com os seus colaboradores e professores, ele é muito especial. Você fazer um lançamento da sua campanha de matrícula e rematrícula com os seus colaboradores é um momento, assim, importantíssimo. Inclusive pensando nessa questão do engajamento que eu havia falado, né? Quando eles se sentem parte da construção das coisas, quando eles se sentem respaldados pela escola, pela direção da escola, o envolvimento é completamente diferente, né? Então, assim, eu sugiro fortemente que você pense, se você já faz esse tipo de reunião com os seus colaboradores, parabéns. Se não faz, leve essas ideias para a sua equipe diretiva, porque a gente tem a experiência de que isso funciona. Isso torna os profissionais mais engajados, eles vão participar, sem dúvida, de modo mais ativo da sua campanha. É muito comum, quando a gente abre o período de matrículas, o diretor chega na sala dos professores num intervalo e fala: olha, a gente está com as matrículas abertas, dá uma ajudinha aí, conversa com os alunos na sala de aula, e a gente sabe que não dá mais para a gente trabalhar assim. A gente precisa de fazer realmente uma política de envolvimento bem mais estruturada, e o lançamento da campanha para o seu público interno é um ponto vital e muito importante nesse processo, tá? Depois que você fez o lançamento para os seus colaboradores, para o seu público, aí vem sim o lançamento oficial para o mercado. E nesse caso eu sugiro que as suas rematrículas, elas sejam anunciadas para a família antes das suas matrículas novas, tá? Por quê?
As suas famílias, a gente tem que pensar que, no caso da rematrícula, cerca de 90%, 80% dos alunos do ano seguinte já estão na nossa escola. Então, a gente precisa dar muito valor para esse público, né? Às vezes a gente só fica pensando em captação, 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 mas tem que pensar que 80%, 90% dos meus alunos no ano seguinte já estão comigo, então eu preciso muito valorizar isso. E para isso, a nossa sugestão é que você faça uma campanha de rematrículas muito especial com essas famílias. Você vai ter disponível para download dentro do portal uma série de peças publicitárias mesmo para você fazer essa divulgação, tá? Inclusive já tem textos disponíveis para você usar com as famílias para o momento da abertura das rematrículas, depois para a fase intermediária, para a fase final, para fazer essa comunicação diferente, tá? E a nossa sugestão é que você pense, agora pensando na questão de inovar, tá? Pense que se você antecipar as rematrículas, como a gente está sugerindo aqui, né, de você fazer isso no final de agosto, logo começo de setembro, você consegue criar aquelas estratégias que eu falei para dar benefícios para as famílias, realmente para a gente tentar antecipar o máximo que a gente pode, né? Que tipo de benefício? As escolas acabam tendo uma infinidade, infinitas possibilidades de criação das estratégias das escolas, tá? Inclusive, eu vou até pedir que se você tem alguma ideia que já funcionou na sua escola, compartilhe aqui com a gente, tá? Que a gente vai divulgar também para os demais as coisas que estão dando certo aí na sua escola. Mas o que a gente tem visto? Por exemplo, né? Você pode programar um dia D rematrícula, e aí nesse dia D que você marca lá em setembro, a família que fizer rematrícula nesse dia vai acabar ganhando um presente especial ou um benefício especial. Ou então você faz uma promoção. Você vai abrir as rematrículas no começo de setembro e aí a família que fizer entre setembro e outubro, elas vão poder, além de ter o benefício de parcelar o valor da rematrícula, elas também vão estar concorrendo a uma bolsa de estudo aí na sua escola, ou vão estar concorrendo a algum grande prêmio que você possa oferecer, enfim. São formas da gente inovar, da gente fazer uma coisa diferente, né? Não só enviar um boleto lá falando que as rematrículas estão acontecendo. É diferente. Percebe que a gente precisa ser criativos nesse nível e percebe o quão importante é a gente se planejar desde agora para que quando a gente chegue em agosto, setembro, essas coisas já estejam prontas para a gente colocar em ação? Então tá aí um exercício, tá? Para você pensar em como você vai fazer aí o seu período de rematrícula ser diferente. Mas a gente sugere que você antecipe o máximo que você puder, que com certeza isso vai trazer benefícios para a sua escola, tá bom? Depois de lançada a rematrícula para o seu público interno, é a hora de você colocar realmente o outdoor na rua, colocar nas redes sociais a divulgação de que as suas matrículas novas estão abertas, tá? A gente sugere aqui no nosso planejamento que você também organize isso por fases. Fases na questão financeira? Não necessariamente, tá? Eu coloquei aqui algumas fases que a gente sugere, por quê? Quando você abre a campanha de matrículas na rua, você faz uma força, né? Você faz uma força de divulgação nas redes sociais, nas mídias offline, junto com seus colaboradores, enfim. Você precisa pensar que é uma fase, a primeira fase é uma fase importante. E aí, na segunda fase, você faz uma manutenção dessa comunicação, né? Mas com o passar do tempo, é importante você olhar para a sua campanha e pensar que pode ser que haja necessidade de mudanças. Por isso que eu coloquei essa questão de fases na campanha de matrícula, exatamente para você pensar que ela não precisa ser necessariamente uma coisa contínua, né? Você pode analisar sua campanha de matrículas faseadas. Por exemplo, eu coloquei aí que a fase 4, ela vai de janeiro de 2019 até fevereiro. Por quê? Quando a gente está falando de rematrícula, a rematrícula termina em dezembro, né? Porque os alunos precisam voltar às aulas em janeiro. Mas no caso de matrículas novas, a nossa escola ela fica aberta para receber novos alunos até fevereiro de 2019, né? Então, nessa fase de janeiro e fevereiro, note que a comunicação da minha campanha, ela precisa ser necessariamente diferente. Não dá para eu sair com um outdoor, o mesmo outdoor que eu coloquei na rua no começo, na fase 1, não dá para ir para a rua de novo quando chegar em janeiro. Talvez em janeiro, em dezembro,
essa comunicação tenha que ser diferente, né? Por isso, então, que eu estou sugerindo, a gente aqui da EME sugere que você pense na sua campanha de matrículas também nessa questão de fases, porque isso também pode ajudá-lo, tá? E para as escolas que oferecem o pré-vestibular, a campanha acontece no final de outubro, né, e também se estende até fevereiro de 2019. Então fica aí a dica, tá? Então assim, não é, a gente está colocando esse diagrama para você, não é como regra, tá? E também não é completo. Percebe que esse diagrama, ele não contempla as ações específicas que você vai fazer dentro da sua escola, né? Aquelas ações que eu falei que talvez você faça em outubro, talvez o Outubro Rosa, ou o Dia das Crianças, ou o Dia do Professor. Percebe que ela é uma direção, né? É um planejamento que te dá direção de mais ou menos como a gente sugere que você planeje a sua campanha de matrículas e rematrículas, tá? Aí fica como exercício aí para você e para sua equipe a desdobrar, né, essas sugestões que a gente está dando aí da melhor forma. Sempre como eu disse, né, analisando o seu mercado, analisando o público da sua escola, o comportamento das suas famílias, para que você faça uma campanha do jeito certo. Agora a gente trouxe aqui também um passo a passo para você elaborar esse planejamento, algumas reflexões também para que você possa ter facilidade quando for fazer o planejamento aí na sua escola, tá? Eu trouxe aqui o que a gente chama aqui na EME de ciclo M de planejamento. Ele funciona da seguinte forma: tem o diagnóstico, depois do diagnóstico tem o plano de marketing, depois do plano de marketing tem a produção dos materiais, depois da produção tem a execução dessas ações, das campanhas, por fim tem a avaliação, que leva depois para um novo diagnóstico, tá? Então, como funciona isso? O diagnóstico, a gente já tem falado disso, eu já estou sendo até prolixo nessa questão, mas vale a pena a gente ressaltar. É importante que você faça a análise do cenário da sua escola, o mapeamento do seu mercado, a pesquisa com o seu público, para que você tenha um diagnóstico real de onde que vocês estão aí na sua escola, tá? Qual é a percepção das famílias, o que eles pensam a respeito de vocês, qual é a imagem que ele tem da escola e também para você saber os seus números, saber para onde você tem que ir nessa nova campanha. Se você não fez esse diagnóstico ainda, corra, mas faça o diagnóstico para que você faça um planejamento correto, tá? Para que você defina bem as suas metas. Depois de feito o diagnóstico, a gente entra na fase de fazer o plano do marketing. E o plano do marketing envolve as nossas ações e a campanha. Quando a gente fala de ações, são essas ações que eu falei, que a escola já faz, né? Talvez você vá fazer aí no segundo semestre uma feira de ciências, uma escola aberta, um evento grande aí, enfim, você já tem esses eventos, essas ações que você faz dentro da escola, que estão dentro do seu plano de marketing. Além das ações da escola, a gente tem as ações que a gente sugere dentro do projeto MKTPAR, né? Você que já usa o projeto sabe que existe uma infinidade de recursos e de ações, de sugestões que a gente dá para que você faça essas ações dentro da escola. Então aproveite isso, né? Vale lembrar que as escolas que têm acesso aos serviços premium, ela ainda tem mais recursos, tá? O importante é que a gente use todos eles. Para a campanha de matrículas, a gente tem que fazer o envolvimento da equipe, tem que fazer as rematrículas e as novas matrículas. Isso está dentro da gaveta de campanhas. Feito o nosso plano de marketing, a gente vai para a produção. A gente precisa produzir e a produção envolve a criação gráfica das peças, criação de textos ou até criação de vídeos. Então assim, definido para onde você vai dentro do seu plano, você precisa sim ter os materiais de divulgação. Então, eu preciso fazer a impressão do material de atendimento, eu preciso fazer a impressão dos itens decorativos da minha sala de matrícula, eu preciso fazer a impressão do outdoor que eu vou colocar na rua, eu preciso das peças de redes sociais, eu preciso dos textos que vão nas cartas. Enfim, vocês vão precisar dos materiais, né? Então a gente inclui essa questão da produção como sendo um item desse ciclo que a gente não pode descartar. Por isso a importância do planejamento antecipado, porque quanto mais antes eu tenho o meu planejamento pronto,
mais cedo eu vou saber quais são os itens que eu realmente preciso produzir, né? Quais são os materiais que eu tenho que colocar em gráfica, quais são as peças que eu tenho que personalizar. E quando a gente fala da produção dos materiais, vale lembrar que dentro do projeto MKTPAR, você tem uma infinidade de recursos, tá? Eu estou, inclusive, incentivando você a utilizar. Em breve você vai ter a campanha de rematrículas no ar, a campanha publicitária também vai estar disponível, tá? Em agosto a gente vai ter um módulo específico falando sobre a campanha de matrículas, mostrando para você essa campanha. Ela vai estar disponível para download, para você personalizar essas peças e poder fazer a divulgação. E se você é uma escola premium, aproveite ainda mais os recursos, porque você tem acesso à agência online, onde você pode fazer a solicitação dos materiais dos eventos que vão ser exclusivos da sua escola. Por exemplo, da estratégia que eu dei, né? Eu vou fazer um dia D especial para matrículas. Solicite essa arte na agência online. A nossa equipe vai produzir o material publicitário desse dia D para você fazer a divulgação aí na sua escola. Ou então eu inventei um concurso de bolsas super diferente, que eu vou fazer uma parte online, outra parte presencial na escola. Manda na agência online a solicitação desse cartaz, a gente vai produzir esse material. Ou então eu tive a ideia de fazer uma promoção. O aluno, a família que se matricular até tal dia vai concorrer ao sorteio de um prêmio. E aí a gente faz esse material de divulgação também. Enfim, faça o seu planejamento, tá? Conte com os materiais que estão disponíveis gratuitamente no portal MKTPAR. E você que é uma escola premium ou queira fazer adesão a esses serviços, você também tem acesso a esses recursos de poder solicitar a criação das peças que você precisar, tá bom? Além do item de produção, depois de produzidos, né, a gente tem a fase de execução, que aí sim a gente vai colocar tudo isso em prática. A gente vai fazer o acompanhamento das ações nesse período e vamos definir muito bem os papéis. Quando a gente fala de execução, eu costumo dizer que uma execução de sucesso, na verdade, é quase que uma consequência natural de um planejamento bem feito. Se você planeja muito bem, se você estrutura muito bem a sua equipe, prepara com antecedência os materiais, deixa tudo bem organizado, a execução de tudo isso, ela vai realmente ser uma consequência natural, tá? Tende a ser uma coisa normal, a execução ela vai acontecendo, e aí o que a gente precisa fazer, que é o que eu coloquei aqui, é acompanhar essas ações de perto, muito bem, né? E definir muito bem o papel que cada pessoa, cada colaborador nosso vai estar exercendo, né? Então, assim, eu preciso orientar bem a minha equipe de atendimento para eles saberem exatamente o que vão fazer quando a campanha começar. Os meus professores, qual é o trabalho que esses professores vão fazer, aonde eu de fato quero envolvê-los, como eu quero engajá-los. Eles precisam saber exatamente o que precisa ser feito. Então, assim, desde o professor dentro da sala de aula até o profissional que está na recepção da escola, eles precisam ter muito claros qual é o papel deles para que possa ajudar de fato na execução dessas campanhas, tá bom? Por fim, a gente tem a fase de avaliação, que aí nesse caso a gente vai avaliar os resultados, vai ver o posicionamento que a escola conseguiu e a imagem que a escola obteve com a execução dessas campanhas. Quando a gente fala de avaliação, uma coisa importante que a gente tem que pensar é que sempre a gente pensa, né, na avaliação como sendo uma fase que acontece no final das coisas. Depende. Se você, por exemplo, está fazendo uma ação muito pontual na sua escola, você consegue avaliar se aquela ação deu certo ou se não deu no final do dia, né? Vamos supor que eu fiz um dia D e o objetivo desse dia D era captar X números de matrículas novas e X números de rematrícula. No final do dia, você consegue ter um balanço e saber se o dia D cumpriu o propósito ou não. Mas quando a gente fala de campanha de matrícula e rematrícula, cujo período se estende por um tempo muito maior do que um único dia, né? Vamos supor que você começa suas rematrículas em final de agosto, começo de setembro, suas matrículas novas começam ali em setembro, outubro, isso vai se estender até o fim do ano, as novas matrículas vão se estender até janeiro, fevereiro do ano seguinte. Não dá para você simplesmente esperar terminar as campanhas para começar a fazer as suas avaliações. No caso das matrículas e rematrículas, eu sugiro que você faça avaliações que sejam diárias, que sejam semanais, quinzenais, mensais. As escolas que eu costumo atender,
quando a gente acompanha os números de matrícula e rematrícula, eu costumo sempre olhar diariamente a tabela e os números que a gente conseguiu de novos alunos, de alunos rematriculados. Por quê? A gente consegue, em pouco tempo, identificar se as nossas estratégias que a gente definiu no planejamento está dando certo ou não está. Se estiver dando certo, ótimo, vamos continuar. Se não estiver dando certo, se a gente identificar que há necessidade de melhorias, dá tempo da gente trocar a rota, né? Dá tempo da gente encontrar um novo caminho ou pensar numa nova estratégia, sem ter que esperar até o final do ano ou o final da campanha em fevereiro para eu ver que a coisa não funcionou, né? Então, quando a gente fala de avaliação, no caso das matrículas e rematrículas, pense muito nisso. É importante que você esteja sempre muito antenado sobre esses resultados diariamente, semanalmente, para saber se as suas decisões, se as estratégias estão bem feitas, bem colocadas ou se há necessidade de melhoria, tá bom? Então fica aí a nossa dica, tá? Do ciclo M de planejamento para você poder estruturar bem, organizar bem aí o planejamento e a execução da sua campanha de matrícula e rematrícula, tá bom? A gente está chegando ao final do nosso programa e eu vou convidar, se você quiser fazer alguma pergunta, fizer alguma consideração, eu estou aqui com o chat aberto, tá? Até o final do programa a gente pode responder as suas perguntas. Para terminar então, eu trouxe aqui 5 pontos para a gente não esquecer. Na verdade, é um resumão aqui do nosso programa, tá? Primeiro ponto, definição das metas. Isso é muito importante, tá? E para você definir bem as metas, não esqueça, é necessário um diagnóstico, tá? Então, você precisa saber qual é a situação da sua escola, saber os números da sua última campanha, saber aonde que você precisa captar mais alunos, aonde que você vai fidelizar mais alunos, enfim. Precisa saber fazer o diagnóstico para poder definir as suas campanhas e definir as campanhas é o passo 1 primordial, tá? 2, dica 2, envolver e capacitar a equipe é básico, tá? Então, como eu já disse, precisamos envolver a equipe. 3, acompanhar de muito perto o andamento da campanha. Isso é decisivo, como eu falei recentemente, né, nas minhas últimas considerações agora sobre as avaliações. Acompanhe muito de perto todas as ações, todas as coisas que forem acontecendo na escola, relativas à matrícula, rematrícula ou as outras ações que também acabam favorecendo de forma direta ou indireta a questão da rematrícula na escola. O importante é que você acompanhe de perto, vendo os números de perto, para poder identificar se está tudo dando certo ou se é necessário melhorias, tá bom? Dica 4. Aproveitar ao máximo o que o projeto contém, tá? Então, assim, a gente tem um projeto aí disponível para a sua escola e é importante que você use ele em sua totalidade, tá bom? Tem muitas peças disponíveis para download, você vai ter material de campanha, material de rematrícula, novas matrículas, material de atendimento também. Dentro da gaveta Comunicação Educacional, você tem textos que você vai poder utilizar nesse período. Então, é muito importante que você veja tudo que está no portal para que você possa usar o máximo que puder, tá bom? E dica 5 é fazer relacionamento de qualidade com toda a comunidade escolar. Esse é o coração da sua campanha, tá bom? E para a gente encerrar, então, eu queria só lembrar você de que o mês de junho ele é muito intenso e a gente tem festa junina, né? Talvez você já tenha feito a sua festa junina, não sei se você ainda não fez, mas vale lembrar que no portal de marketing você tem uma arte de festa junina disponível, eu trouxe aqui para te lembrar. Além da arte de festa junina, também tem disponível uma arte de Copa do Mundo, tá? Para você usar aí, inclusive tem uma opção de camiseta muito legal para você fazer aí para os seus alunos, para os seus colaboradores, para os seus professores. E não vamos esquecer que daqui a pouco a gente entra de férias e a gente preparou uma arte muito legal também para você fazer uma comunicação diferente com os seus alunos, tá bom? Esses foram as reflexões do nosso programa de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Não esquece de deixar ali o seu comentário aqui na nossa enquete, tá bom? E a nossa equipe se mantém à disposição, se caso você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração, você pode com certeza entrar em contato conosco, tá bom? A gente vai se encontrar no próximo programa, que acontece no dia 26 de junho, tá?
Na terça-feira, dia 26, às 2h30, a gente está de volta aqui e a gente vai falar especificamente sobre atendimento. A gente vai fazer um programa de treinamento para a sua equipe de atendimento. Então, se eu pudesse dar mais uma dica, eu sugiro que você anote essa data em sua agenda. Organize para que o seu time de atendimento assista esse programa. A gente vai trazer um profissional aqui que trabalhou muito dentro de salas de matrícula, envolvidos em campanhas de matrícula, em salas de atendimento. E tenho certeza que vai ser um programa que vai ajudar muito a sua equipe também a desenvolver uma boa campanha em sua escola, tá bom? A gente fica por aqui, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau!